Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste sábado, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas as nossas irmãs, mulheres tementes a Deus, piedosas, mulheres virtuosas que abençoam seus lares, suas famílias, suas igrejas, seu trabalho. Nosso grande abraço a todas as nossas irmãs. Meus amados irmãos, vamos continuar a nossa leitura. Hoje estamos aqui para ler 2 Samuel, capítulo 21. E aí aquele convite básico, deixa seu pedido de oração nos comentários deste vídeo para que nós possamos incluí-lo na nossa lista de oração aí nos próximos momentos de oração que sempre fazemos após esta leitura, tá bom? Vamos à leitura de hoje. Se você está com sua Bíblia aberta aí, acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 21 diz: durante o reinado de Davi, e agora vai dar uma trégua aqui no assunto problemas na família do Davi, oriundos do pecado de Davi. Mas esse assunto, infelizmente, vai voltar mais para frente. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Olha aí essa situação. Os gibeonitas, quando nós lemos Josué, e aí dá para voltar, não me lembro o capítulo, mas no comecinho do livro de Josué, o povo, os gibeonitas, souberam da conquista dos israelitas aí da cidade de Jericó, e então eles se anteciparam, fingiram que eram viajantes que vinham de longe, se aproximaram do acampamento de Israel, e aí pediram para fazer um acordo com o povo de Israel. E aí depois, quando o povo de Israel ficaram sabendo que eles eram o povo condenado à destruição, que lá cananeu, aí já tinham feito um pacto de que iriam poupá-los, e aí eles foram transformados em escravos, mas havia esse pacto de que eles seriam poupados. Agora, séculos depois, já no reino de Davi, surge um problema, e o texto diz que houve uma fome lá em Israel que durou 3 anos, e quando Davi orou ao Senhor, a resposta de Deus foi por causa da família dos gibeonitas, que os israelitas prometeram que não iam matá-los, mas que o Saul tentou extingui-los, e Deus reprovou. E aí o texto continua: o rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Foi o que acabei de explicar. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Davi estava procurando resolver a situação da fome que estava em Israel e que Deus orientou que era por causa do problema dos gibeonitas. E ele pergunta aos próprios gibeonitas o que ele podia fazer para remediar aquela situação. Versículo 4. Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. A resposta é aquele velho ditado. É cômico se não fosse trágico. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, estão se referindo ao Saul, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Não queremos matar ninguém, mas aí nós queremos matar, que sejam mortos 7 descendentes de Saul. Meu Deus,
é complicado. Porque Ezequiel, o profeta Ezequiel, anos depois vai dizer assim: os filhos não pagarão pelo pecado dos pais, nem os pais pelo pecado dos filhos, cada um pagará pelo seu próprio pecado. Mas, olha a situação. E aí a resposta do Davi no final do versículo 6: eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, neto do Saul, que era filho de Jonatas, aquele lá que era aleijado dos pés, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Aqui a gente vê que o Saul tinha dois filhos, aliás, dois descendentes chamados Mefibosete, um filho e um neto, né? O neto foi poupado aqui e não era o neto filho de Jonatas. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Daí mais 5 netos de Saul vão morrer. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Irmãos, um texto desse aqui é muito triste e mostra a ignorância espiritual que um povo viveu em determinada época. A ignorância espiritual é terrível. Os gibeonitas chegam dizendo: nós não queremos matar ninguém não, mas aí o Davi, o que vocês querem que eu faça para vocês abençoarem o povo de Deus? Quero que mate 7 filhos, 7 descendentes de Saul. E acontece uma coisa dessa. Graças a Deus, nós vivemos sob o entendimento da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E cristãos que entendem a palavra nessa ótica da fé cristã não podem concordar com uma situação dessa. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Parece que as pessoas executadas foram deixadas, não foram sepultadas, foram deixadas lá ao relento. E essa Rispa, que era da família aí, cuidou dos corpos para que não fossem alcançados por animais. É uma cena grotesca isso aqui. Versículo 11. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, ela era tinha sido concubina do Saul, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabe-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. É interessante que a situação da Rispa, a atitude da Rispa, o Davi responde sepultando os ossos de Saul e de Jonatas, e não sei, fica meio subentendido que os executados lá também foram, descendentes de Saul, foram sepultados, depois disso. Não fica muito claro, é uma suposição. Versículo 15, e aí o texto encerra no versículo 14 dizendo que agora pronto, voltou passou a crise da fome, provavelmente causada por uma seca em Israel. Verso 15, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Aqui, os filisteus se tornaram os principais inimigos de Israel no tempo do profeta Samuel, que também era juiz, no reinado de Saul e agora no reinado de Davi, só que Davi dominou
sobre os filisteus e os venceu nas batalhas. E o versículo 15 termina dizendo assim: Davi se cansou muito naquela batalha lá, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. O cara era um gigante. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, olha o Abisai, irmão do Joabe aqui, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então os soldados acharam melhor que o Davi não fosse mais para a guerra. Provavelmente o Davi já estava começando a ficar idoso e corria o risco de ser morto na guerra. E eles queriam preservar o rei. Versículo 18. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaré, Oregim de Belém, matou Golias, outro Golias aí. Inclusive tem uma nota de rodapé dizendo que o texto Massorético Septuaginta diz: filho de Jair matou Limei, o irmão de Golias, né? Provavelmente o irmão de Golias aqui, os copistas aí colocaram como se fosse o próprio Golias, né, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Isso aqui eram gigantes guerreiros filisteus, né, que foram mortos pelo exército de Israel no reinado de Davi. Davi realmente foi quem matou o Golias original. Ou esse aqui era outro Golias, ou era um irmão do Golias, que alguém se confundiu aí e colocou Golias. Como ele tem aqui a nota de rodapé dizendo que outra versão da Bíblia lá, que é a Septuaginta, fala do Lami, irmão de Golias. Noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Cara, além de gigante, era cheio de dedos a mais aí, né? E aí uma outra coisa, aproveitar aqui esse momento, antes de terminar essa leitura aqui. Nós estamos com um grupo de estudo sobre interpretação da Bíblia, que ajuda nessas coisas aqui, para a gente compreender. Se alguém não faz parte do nosso grupo, a gente põe os vídeos no YouTube, logo eles estarão aí disponíveis a todos. Inicialmente a gente põe só para o pessoal do grupo, mas os irmãos, se alguém queira participar, manda uma mensagem no WhatsApp, eu deixo o comentário aqui no vídeo, que me manda seu número de WhatsApp, eu deixo o comentário no vídeo que eu respondo lá, para a gente se falar por WhatsApp, para você entrar no grupo do WhatsApp, onde nós estudamos interpretação da Bíblia, que fala sobre essas coisas, de textos que numa versão aparece de um jeito, noutra versão aparece de outra. A gente vai estudar sobre isso lá. E o texto diz, verso 21, ele também era descendente de Rafa. Esse Rafa era um dos gigantes, progenitor dos gigantes descendentes dele aí na época de Davi. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simé, irmão de Davi, o matou. Um sobrinho de Davi aí, filho do Simeia. O Simeia era irmão de Davi. Matou esse outro gigante aí, que era aliás, nem diz o nome dele. Só diz que ele era um gigante que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, o texto começa triste lá com a situação da fome que leva os gibeonitas a pedir a execução de 7 descendentes de Saul, e termina com essa narração da valentia dos soldados de Davi vencendo esses gigantes de Gate, que eram famosos pela sua estatura e pela capacidade de guerrear, né? Vamos orar então? Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa um dislike, comenta o que você achou aí no vídeo. Se você concorda, discorda de alguma coisa que eu disse, se você destaca alguma coisa que eu não destaquei na leitura, tá bom? Se puder compartilhar nos grupos de WhatsApp aí para ver se a gente alcança mais pessoas com essas leituras, estará nos ajudando muito, tá bom?
Se alguém é novato, não está inscrito no canal, se inscreva. Tá bom? Estamos aproximando aí de, parece que é 500 inscritos. Então, se você quiser se inscrever, está convidado. Vamos lá? Repetindo os pedidos de oração que nós sempre lemos aqui para você lembrar dos pedidos e orar nas suas orações particulares. Vamos lá rapidinho. A irmã Raquel pede pela salvação da sua família. A irmã Maria Luzimar pede pela sua saúde e do seu esposo e o retorno dos filhos para os caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Marlene pede pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor. Eu peço pelo meu primo Alex, que precisa de uma cirurgia no cérebro, para que as portas se abram para essa cirurgia acontecer. A irmã Ana Lúcia pede pela Ana Beatriz, sua filha, para que Deus dê a essa jovem a vida abundante que Jesus veio trazer a cada um de nós, a vida plena, né? E também a irmã Ana Lúcia pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane. A Daiane é sua filha adotiva e ela pede pelo segundo filho do casal que tem autismo. A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, da Joyce e do André, e pela salvação de alguns deles que não são convertidos ainda. A irmã Raquel também pede pela dona Naí, sua mãe idosa com Alzheimer, e pelas cuidadoras para que haja um ambiente tranquilo lá. Parece que houveram alguns conflitos lá entre as cuidadoras. A irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago, e eu conheço o Tiago, para que ele se volte para os caminhos do Senhor. A irmã Maria do Carmo pede por si mesma e por sua família, né? A irmã Nájila, temos pedido pela irmã Nájila para que ela seja chamada para o concurso que ela passou, para ocupar sua função. Um novo emprego para o irmão Julião. Saúde da irmã Lídia, saúde da irmã Valderice, saúde da irmã Letícia. E sobre a irmã Letícia, tem um pedido da irmã Luzinete aqui no final que eu vou falar. A irmã Aldaí pede pelo seu primo Agostinho, que está lutando contra um câncer. E ela menciona o pedido do pastor Osimar pela sua esposa Marinei, que também está lutando contra câncer. A irmã Maria Eugênia pede pela sua família. A irmã Eurides pede pelo seu sobrinho, que foi operado recentemente. A irmã Raquel pede pela Naira, por um problema nos olhos, na visão. A irmã Luzinete vai fazer uma cirurgia, né, de catarata para os olhos e pede pela saúde da sua filha, irmã Letícia, mencionamos ali atrás, e a irmã Maria do Carmo pede por sua saúde e por sua família. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, mais uma vez, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, muito além do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção, pela noite de paz, pelo descanso, pelo novo dia, por acordar com saúde. Ó Deus, obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo. Obrigado por poder começar o novo dia alimentando a palavra, o nosso espírito com a palavra e buscando, orando uns pelos outros. E agora, em nome de Jesus, eu coloco cada um desses pedidos que foram feitos aqui. Meu Deus, cuida da irmã Luzinete na cirurgia que vai se submeter, guia os médicos para que a cirurgia seja coroada de êxito. Sua serva tenha recuperação da sua visão. Muito obrigado pelo processo de recuperação do irmão Claudeni, que a restauração seja completa. Intercedemos pela família da irmã Luzinete. Ó Deus, atrai-os para si, para a sua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, cuida da irmã Lídia, da irmã Valderice, cada um fazendo o seu tratamento, restaura, renova a saúde e as forças da irmã Maria Luzimar e do irmão Raimundo Nonato, que na idade avançada sofre as consequências dos anos. Cuida do irmão Raimundo Nonato, da sua memória, para que tenha momentos de lucidez, ó Deus, e nunca se esqueça de Cristo. Cuida da dona Nair, ó Deus, também no mesmo aspecto. Guarda a sua memória, nos seus momentos de lucidez ela se lembre de Cristo e o que ele fez na cruz por ela. Ó Deus, que haja harmonia entre aquelas cuidadoras, para que haja um ambiente propício para a dona Nair no seu lar. Trabalha naqueles casais pelos quais a irmã Raquel tem pedido, ó Deus, que haja harmonia entre os casais, que se amem com amor cristão acima de tudo. Ó Deus, que aqueles que ainda não renderam suas vidas a Cristo se voltem para o Senhor. Traz de volta os filhos da irmã Maria Luzimar, traz de volta os filhos da irmã Marlene, alcance a família da irmã Silvia,
Ó Deus maravilhoso, cuida dos irmãos da irmã Lucinalva, em nome de Jesus. Cada um desses motivos, a família da irmã Maria do Carmo, cada um desses que tem pedido a oração, meu Deus, intervenha a favor do seu povo, firma a fé, seja com aqueles que estão lutando contra doenças graves. Aí nos lembramos da esposa do pastor Osmar, pelo Augusto lá, que a irmã Aldaí pede oração, pela própria irmã Aldaí. Ó Deus, cuida da saúde de cada um, fortalece a fé, faça milagres a favor do seu povo. Usa os médicos segundo a sua vontade. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior bênção que temos sobre esse planeta. Ó Deus maravilhoso, por meio do seu sacrifício na cruz, perdoou nossos pecados, nos reconciliou com o Pai, nos fez seu povo, nos deu livre acesso à sua presença. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.